e o que exatamente é um radical universitário. Pastor Gustavo, a pessoa, ela abre esse núcleo, ela precisa ser ligado ao movimento. Quem, por exemplo, está ouvindo agora e gostaria de participar, como que funciona? Então, a ideia principal aí dos radicais universitários, a priori, obviamente, são os irmãos que estão envolvidos no nosso meio, né? São aqueles que estão envolvidos em alguma das nossas células. E então, o objetivo principal, obviamente, são esses irmãos. Mas é claro que nós temos, sim, o desejo de alcançar novas pessoas. Nós temos o desejo de, através de cada núcleo, evangelizar. Esse é um dos nossos objetivos também. Mas, a priori, é isso. Você tem que estar, obviamente, vinculado a uma das nossas células, em uma das nossas... Seja rede de jovens ou não, né? Porque às vezes nós achamos que é algo somente das redes de jovens, mas acredite, não. Tem muitas pessoas, né? Muitos estudantes hoje nas redes nossas de adultos, inclusive, que estão com núcleos porque também são universitários ou estão estudando. Enfim, então esse é o nosso objetivo, né? A priori nós queremos alcançar aqueles que estão envolvidos nas nossas células. Que vão liderar esse núcleo na escola, e tem alguns núcleos que são lotados, né? Eu tive o privilégio de participar de um lá na PUC, área 5. Meu amigo, mas pensa num núcleo grande. E é um intervalo entre uma aula e outra, então assim, nem tinha tanto tempo assim, eram uns 20 minutos. Mas os 20 minutos mais poderosos daquela faculdade. É uma coisa impressionante. É mais ou menos por aí, né, pastor Matheus? Exatamente. A gente, com essa experiência, né, ao longo dos anos, a gente entende que existem várias possibilidades dentro de todas as instituições de ensino que os nossos irmãos estão envolvidos, né? Importante mencionar isso para os irmãos, não é só para a rede de jovens, nós sabemos que existem muitos irmãos das vezes de casais envolvidos em faculdade, instituições de ensino. Outra possibilidade, né? Cursos técnicos, nós temos núcleos em cursos técnicos e na verdade essa é a estratégia de nós termos essa rede de supervisão, de maneira que a gente disponibiliza para todos os irmãos que queiram se envolver ferramentas. Às vezes, por exemplo, lá na nossa região, na região noroeste de Goiânia, eu atuo lá com o Marcos Vinícius, nós temos escolas que abrem 1 hora. Olha só. Nos dão uma aula inteira com toda a escola. Eles encaminham todos os alunos para dentro de um ginásio. Nós temos 1 hora para dar uma palestra, ministração, imposição de mãos, orar com as pessoas por vários momentos. As pessoas que nos ouvem não imaginam o poder disso, né? Sim. O que acontece no ambiente de uma escola dessa? E o que nós queremos, então, através dessa calorada também, né, nesse momento inicial, é possibilitar isso, né? Já existem outras instituições de ensino, como o exemplo que você acabou de dizer aqui de 20 minutos, existem pessoas que querem fazer núcleo somente com 10 minutos de intervalo. Então o que nós queremos é abrir possibilidades para que todos aqueles que de fato querem se envolver, se envolvam conosco, e tem a ferramenta, tem a inspiração, tem a palavra, tem esboços, né? Nós queremos munir os nossos irmãos de informações, de palavra, de fé, de inspiração, para eles poderem se envolver no projeto conosco. Esse é o nosso encargo. Eu tô me lembrando, na minha época de adolescente, eu fui chamado para participar de uma reunião no meio de uma aula e outra, chamava Pudim. O povo falou assim, vamos no Pudim? Eu falei, rapaz, Pudim é bom. Se tiver, eu vou querer, né? E, no entanto, era uma iniciativa dessa. E é engraçado porque o jovem, ele tem suas mazelas, né? Tem ali o medo do futuro, uma depressão. Sim. É num momento como esse que ele vai ser sanado. Que dirá de jovens que estão excluídos de tudo, não tem um amigo dentro da faculdade e tem o privilégio de ser abraçado por um grupo desse? Eu acho que acaba que o ambiente hoje, tanto da universidade como da escola, principalmente para o jovem cristão, ele acaba sendo muito hostil. E hostil eu falo no sentido de que existe sempre aquela coisa do preconceito, né? De pessoas às vezes acharem que, porque é crente, porque é isso, porque é aquilo, ele é tapado, ele não vai se envolver com aquilo que nós somos, enfim. Então eu acho que acaba que os jovens hoje, o jovem cristão, ele acaba ficando talvez nesse lugar de muito medo, de muito temor, e às vezes isso acaba inibindo ele até mesmo de falar da fé dele, de se comprometer, de ter compromisso, de falar aquilo que ele crê, porque ele fica com medo. Eu acho que todos nós já passamos por esse ambiente, sabemos como é. Então hoje, se você tem talvez um grupo ali que te abraça, um grupo que te acolhe, um grupo que você fala, poxa, eu posso testemunhar, eu posso falar da minha fé sem medo. Hoje mesmo eu estava conversando com um obreiro nosso aqui, e ele estava contando do filho dele, inclusive o filho dele é da rede do pastor Guilherme. E ele estava falando que o filho dele abriu, né? Do nada, ele pensou, o que eu posso fazer aqui na minha escola, né? E ele pediu pro diretor da escola, se o diretor da escola abria lá um espaço para ele falar, o diretor, não, você não pode falar aqui, porque isso é religião, aquela coisa toda, e ele começou a fazer no intervalo. E ele chamou de recreio de paz, né? Saiu distribuindo, fez as anotações lá,
os convites de caneta, e saiu, né? Acho que ele deve ter uns 16, 17 anos, o menino, ou mais novo, não sei. E aí ele foi e o intervalo encheu, lotou. E aí o diretor viu aquela movimentação e ele foi lá e perguntou o que era que estava acontecendo. Ele, não, nós estamos reunindo e tal, pregando aqui. E você está fazendo isso todo dia, né? E ele, tô fazendo. Ele, não, então agora eu vou te dar mais tempo. Que maravilha. E aí o próprio diretor, que não tinha deixado a priori, né? Viu que o movimento estava grande, deu até mais tempo para ele falar. Que legal. E para perceber que, assim, o diretor, ele viu naturalmente, mas quando ele percebeu um aluno deixando de viver o recreio para ouvir uma palavra que ajuda ele, percebeu, então peraí, tem gente precisando ouvir, né? Eu acho lindo porque o artigo 5º da Constituição brasileira, ele respalda a assistência, o atendimento espiritual. Então, se alguém quer receber essa assistência, mesmo que seja no núcleo do Radicais Universitários, ela tem esse direito. E interessante, né? É difícil pensar que alguém abre mão de um intervalo para poder participar de outra reunião. Fala, rapaz, usa o seu intervalo para descansar, em outras palavras, né? Mas, no entanto, é o contrário que acontece. As pessoas fazem questão, mesmo que compra o salgado, toma um suquinho rapidinho, corre pro núcleo, né?